Olá, pessoal, boa noite. Já estou entrando um pouquinho antes aqui, para em seguida a Fê entrar e a gente começar a nossa live. Olha, eu resolvi convidar a Fê Marinho, que foi minha vizinha de porta por muito tempo, na época de rádio. E a Fê, ela tem uma energia incrível, gente. A gente está sempre falando, que eu estou sempre falando sobre a identidade da voz, né? Sobre um trabalho lindo que a gente traz da Bárbara McAfee. E a Bárbara fala muito na voz fogo, na voz água, nos elementos, né? Deixa eu ver que eu acho que a Fê já entrou por ali. E aí, assim, gente, é muito legal isso, porque a Fê, ela tem exatamente uma voz muito fácil de reconhecer. É uma voz que transmite paixão, é uma voz animada, né, de expressões animadas, uma voz que traz muita vitalidade. E a gente vai entrar agora aqui para você conhecer um pouquinho mais o trabalho da Fê. Vamos ver se ela já chegou, ela deve entrando por aí. Oi, a Aline também está aqui, é outra voz fogo, ó. A Aline, do curso Criando Locutores do Zero. Quem mais está aí, gente? A Vivi. Oi, Vivi. Obrigada, querida. Tá por aí também o Wesley. Tudo bom, Wesley? Gente, então a gente vai falar sobre essa paixão do rádio, né? Que você pode trazer essa paixão do rádio para muitos conteúdos legais no rádio online, que são conteúdos que a gente pode trabalhar ali. Oi, acho que está aqui. Deixa eu ver onde é que ela está. Deixa eu ver se a Fê já entrou. Oi. Cadê, Fê? Tá entrando por aí. Oi, Aline. Oi, Vivi. Deixa eu ver quem mais tá aí. Ó, eu vou dar uma chamada lá Vou dar uma chamadinha nela para que a gente... Deixa eu avisar ela aqui, que eu já tô aqui. Oi, tô aqui. Fiquei de chamar ela. Ah, não, eu fico com esse óculos chegando bem na frente, né, gente? E aqui coloquei também bem grande para conseguir ver o recadinho de vocês. Deixa eu ver se ela já chegou. Mas eu quero falar um pouquinho mais, então, enquanto ela não chega, sobre essa magia aí do rádio, né? Sabe que não é fácil fazer um improviso no rádio, né? E uma das coisas mais difíceis também é você estar sempre de astral legal, com astral para cima, né? Você manter isso, manter essa energia. Não é assim, né, gente? Acho até que mais nova era bem mais fácil, mas hoje a coisa já não é tão assim para fazer uma rádio jovem o tempo inteiro com toda a energia. Para Fê, isso é muito fácil. Deixa eu ver, acho que ela acabou de entrar aqui. A Fê, eu vou conseguir chamar agora. Ela tem uma facível com essa coisa de improviso e animação, né? E... Oi, Fezinha! Cheguei! Chegou, linda. Como é que tu tá? Tudo bem, Fezinha? Ai, saudade de você dessa voz, meu Deus, que saudade dessa voz. Era Minha bom, né, sempre amiga? Vise. Que é sempre Vise. Nós vamos ser eternas Vise, não adianta. Mesmo não morando, né? Às vezes a gente está morando meio longe, mas não importa, a gente vai ser Vise sempre, porque pegou essa coisa, né? A Pegou, gente né? A gente pegou. se A gente chama de Vise. chama de Vise, ficou Vise, gente. E essa coisa do Vise era porque ela trabalhava na Atlântida e eu na Itapema. Então a gente era vizinha de porta. Aí tava toda hora, de repente eu via a Fê lá, uma baita energia. Eu abria a minha porta para ouvir a Fê falando. Eu digo, meu Deus, essa menina. Como é que aguenta? Como é que aguenta estar assim às 6 da manhã? 6 da manhã, era uma energia e tanto, né? Que coisa bem boa, que época boa, muita saudade dessa Muito época, bom. Fezinha. Muita Ah, boa. Assim, ó, eu posso dizer que foi uma das melhores épocas da minha vida. sem dúvida, né? E Era sensacional. eu trabalhava na Disney do rádio. Era o playground gigante. Aham. É muita paixão, né? Mas e assim, olha, eu estava comentando aqui exatamente isso. Uma das coisas que a gente fala muito no nosso curso aqui no Criando Locutores do Zero é sobre essa energia na fala, sobre essa vitalidade, sobre o olho brilhando quando fala, né? Que é uma coisa tão natural da pessoa e que a gente sente isso muito. É você o tempo inteiro. Quando eu penso nessas características, eu lembro de você fazendo rádio.
E o animador de rádio, todo ele tem essa voz fogo, que traz o elemento fogo muito forte, né? Com essas características que eu te falei aí. Bom, mas me conta um pouquinho da Fê desde o início. Com essa história sou pequena, tô aqui, não sei bem ainda o que eu vou fazer na vida, mas, opa, tem um radinho aqui do lado. Conta pra gente. Eu acho que eu nasci com um radinho embaixo do braço, né? Meu avô, eu passava o dia com meu avô, e meu avô tinha um radinho e tava com o radinho para cima e para baixo, ouvindo AM. Meu avô era um ouvinte assíduo de AM, isso lá em São Paulo, né? Que eu sou paulistana. E aí, ouvindo Tina Roma, Luca, Thelminha, o pessoal da Rádio Jovem, que ainda está muito ativo, né? Quando eu vim para Santa Catarina, eu vim com 18 anos, fui fazer faculdade de jornalismo, e eu nunca me esqueço, tem uma passagem muito louca, assim, que quando eu cruzei a ponte, a primeira vez que eu vim para Florianópolis, que eu vim prestar vestibular, eu sintonizando, procurando a rádio ali no Walkman, e eu ouvi a Quênia. A Quênia estava na Atlântida ali, né? E eu, nossa, essa mulher tem a voz da Tina Roma, igual a Tina Roma. E aí passei e tal, muita coisa aconteceu, até que um belo dia, em 2008, eu tive a grande oportunidade da minha vida, que foi fazer um teste na Atlântida. E ali minha vida mudou completamente, porque eu tive o privilégio, e eu falo isso com brilho nos olhos, até me emociono assim de falar, que eu tive um anjo da guarda, um padrinho na minha vida, que foi o Bola, né? O Kleber Saboia, que foi o cara que me abriu as portas na Atlântida. Gente, assim, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não sabia pôr o fone, eu saí da faculdade sem saber pôr fone, não sabia. E o Bola teve toda a paciência do mundo de me ensinar tudo, assim, da operação da mesa à locução. E eu pensava assim, eu não vou conseguir trabalhar nessa rádio, eu sou muito tímida, esse pessoal é tudo louco, eu não vou conseguir. Mas aí o Bola dizia assim, ele com aquele talento que ele tinha de descobrir os dons das pessoas, né? Ele dizia, é só uma questão de lapidar e eu tô apostando em você. E apostou mesmo, assim. E foi um trajeto muito legal, assim. Eu sou muito grata ao Bola, porque tudo que eu aprendi na comunicação do rádio foi com ele e com todo o arsenal de grandes profissionais que eu tive ao meu lado na RBS, né? Que era a Kênia, que era o Diego, o Felipe, o Elton, enfim, e vocês ali da Itapema. A gente era um time muito forte do rádio, né? Sim. Então eu o tempo todo aprendendo. E aí, depois de muito tempo, eu tive o presente na vida de trabalhar com a nossa melhor locutora. Para mim, ela é a melhor, eu sou puxa-saco, sim, porque a melhor locutora de rádio jovem que eu conheço é a Kênia Casagrande, que para mim dá um banho, inclusive, na Tina Roma, né? E ela era virou minha colega, e, enfim, eu tinha a Kênia ali, eu falava, meu Deus, eu trabalho com essa mulher, cara. Vocês duas, para mim eram as duas, assim, eu ficava impressionada, né, com a energia das duas e fazer rádio era sensacional e ter vocês como vizinhas. Hoje a Kênia também me ajuda em vários projetos aqui e quando eu consegui te resgatar, né, Fê, fiquei feliz da vida, porque eu digo, meu Deus, olha a Fê tá por aí, comecei a te buscar lá, procurar, porque tu tá no arroba a Marinho Fê. A Marinho Fê. Uhum. A Marinho Fê. É que assim, né? A vida vai tomando tanta proporção, a gente vai para um lado, vai para o outro. Essa área da comunicação nos permite transitar por muitos meios e muitos mundos, né? Então a gente vai, tá aqui, tá ali, faz um trabalho aqui, faz um trabalho ali. Enfim, vai indo, né? Vai indo. O que chama, a gente tá indo. Tá indo. Enquanto a gente tem energia, a gente vai. É isso aí. E agora já começaram eu vi que há pouco tempo, quando eu te chamei ali, tu disse, Jane, eu tô aqui com um textinho para gravar, ainda tenho que ensaiar esse texto, aqui, tem que ler. Tá aqui, ó. Tá aí o texto, chega o material, a Fê tem ali seu homezinho, ela consegue fazer esse material de casa mesmo. Que coisa boa, né, Fê, isso, essa facilidade, né? Hoje em dia a tecnologia nos permite gravar com muito menos recursos pelo tamanho da tecnologia, né? A gente não precisa de tanta coisa. Então eu recebo, gravo, às vezes eu ensaio assim, ó, tô no carro, não, preciso ensaiar esse texto aqui, porque eu sempre dou uma ensaiadinha, porque eu confesso para vocês, para todo mundo que tá assistindo, eu sou uma pessoa que tem problema com texto. Se você me dá um papel para ler, eu começo a ficar nervosa, eu falo, eu não vou conseguir.
porque eu tenho muita facilidade com o improviso, né? O rádio, ele é a grande escola do improviso. A gente vê os grandes atores que passaram pelo rádio, inclusive desde a época da radionovela, sempre dizem, ah, não, a gente tem muita facilidade de fazer programas ao vivo porque a gente passou pelo rádio. E realmente, o rádio, a gente fazia rádio ao vivo todos os dias, em cima de todas as situações, em todas as emoções que a gente estava vivendo ali. E nós, na verdade, profissionais do rádio, somos grandes atores, né? Porque às vezes a gente está ali com aquela voz calma, tranquila, e o mundo está caindo na cabeça da gente. A gente está ali, pleníssimos, ou com aquela energia milhão ali e tal, e você está com um problema por trás de tudo isso. Então, assim, a gente aprende a lidar com isso, né? Atuando diante do microfone. E eu, por várias vezes, assim, ligava o microfone e eu esquecia o mundo lá fora, né? Eu só lembrava que eu estava com aquelas pessoas que milhões de pessoas estavam vindo a gente em todos os lugares do mundo. E eu sempre fui mais fácil de improvisar. Então a gente recebia texto ali, até ao vivo, para fazer os nossos merchans, os nossos toques ao vivo. E eu olhava e dizia, tá, eu vou entender o que está nesse texto e vou falar do meu jeito, né? Então essa sempre foi a minha característica. Obviamente que não saindo do que o cliente queria, né? Porque o cliente quer um padrão também. Mas acho que uma das minhas principais características era essa, era vai no improviso, e nós tínhamos essa liberdade também, né? Isso na questão comercial. Quanto ao ar, ao vivo, eu dava umas erradas, eu já caí da cadeira no ar, né, gente? A cadeira era alta, eu já levei gente. Um tombo no ar, né? Então, assim... A cadeira era alta, ela conseguiu levar um tombo. A cadeira era alta, né? Sim, eles faziam, na verdade, a cadeira era mais para enfeite, porque tanto a Kênia quanto a Fê faziam em pé. A gente fazia em pé, e por que a gente fazia em pé, né? Porque, primeiro que o apoio da mão ali na mesa, ele colocava o corpo para frente e abria aqui o diafragma, tudo, a gente tinha mais facilidade com a respiração para a fala, né? E a energia é muito maior quem faz o ar ao vivo. Eu lembro que quando eu cheguei eu lembro que quando eu cheguei na Atlântida, uma das coisas que eu falei, mas não dá pra sentar? Aí o Bola falou, não, a cadeira ali é alta e tal, mas eu prefiro que você faça em pé. Por quê? Porque são segmentos diferentes. A rádio adulta é um estilo e a rádio jovem é outra. Sim. Então, e nós mulheres temos que ter um cuidado, para quem faz a rádio jovem, de não gritar no ar. Porque uma coisa é você tá com o beat lá em cima, e a outra coisa é você tá gritando. E eu entrava às 6 da manhã, né, gente? Imagina, tá berrando no ouvido às 6 da manhã. Não dá, você tem que estar super empolgada, mas sem gritar. Então, o estar em pé facilitava muito pra gente, assim, conseguir colocar essa energia sem gritos, né? Assim. Eu acho que a Fê, quando ela queria ficar mais ela ia lá pra Itapema. Porque aí eu tava lá no meu... Acorde, Itapema. E a Fê... Não, bom dia! Oi, Vivi! E era muito engraçado, porque assim, ó, era totalmente diferente, né, os segmentos, assim. Então a Itapema para mim, é a grande referência também em rádio adulta, né, aqui em Santa Catarina. Eu sou ouvinte de Rádio Eldorado, de Antena 1, gosto muito da Nova Brasil, porque eu gosto muito de MPB, né, então é uma outra linha de locução, né. Confesso que hoje em dia eu não ouço muito mais rádio jovem, até porque também a gente vai ficando mais velho, a gente tem as plataformas, a gente escolhe a música. Mas eu tô sempre que eu posso, assim, que eu sei que os colegas estão no ar, eu tô ali zapeando, começa a música, eu paro. Mas enquanto eles estão falando, eu tô ouvindo. Que legal. Bom, Fezinha, conta pra gente aí quais eram os programas que tu fazia, dá uma relembrada nos programas aí. Olha, eu entrei, então, aí, além de tudo, eu vim com a missão de assumir o Get Up. Né? Na época que era o Get Up, que hoje em dia eu não sei o nome, mas enfim, eu abri ali às 6 da manhã. Aí depois de um tempo a gente colocou o Discorama na grade, que era um programa de músicas antigas, né? E aí era uma paixão, era uma delícia fazer, que era das 6 às 7 que eu fazia o Discorama, às 7 eu entrava com o Get Up, ficava até às 9, e às 9 a Kênia entrava no ar. Só que eu não conseguia ir embora, eu azucrinava a Kênia, então aí ficávamos só as duas no ar até meio-dia. Ia, né, assim, e ficava. Então,
o Discorama, entrava às 6 ali, tá no ar o Discorama, sua viagem no tempo, né? Era uma delícia fazer. Aí às 7 da manhã eu entrava com boletim de trânsito, boletim das ondas, passava algumas informaçõezinhas, notícias, né? Porque o horário da manhã é o horário nobre do rádio. Né? A TV tem o horário nobre à noite, o rádio é o horário da manhã. As pessoas estão no carro, as pessoas querem informação, né? Então eu entrava e fazia. Então era, bom dia, pessoas! Tá no ar o Get Up? Tudo bem por aí? Eu tô aqui do outro lado. Ai, peraí, deixa eu pegar um papel aqui que eu esqueci o que eu tenho que falar. Aí eu já olhava pro telefone, aí o Bola vai me ligar. Ai, gente, tô toda atrapalhada, deixa eu tocar uma música. Sim. Não, assim, eu acho que todo mundo... Se não tivesse isso, não era eu, já. Não era. Não, e as pessoas, com certeza que te ouviram sempre, assim, os fãs, eles vão lembrar dessa coisa do Pessoa, né? Pegou Pessoa, e aí, Pessoa? Falava Bom direto. dia, pessoas! Ai, que energia boa! Tá começando mais uma manhã aqui na Atlântida, temperatura 24 graus, 7:01. Vou parar de falar e vou tocar música. Me fala, depois, quanto tempo foi de Atlântida, Cezinha? Atlântida foram 6 anos. 6? Meu Deus, foi uma escola. Aí eu saí da Floripa, da Atlântida Floripa, eu recebi uma oportunidade muito legal de gerenciar Chapecó, né? Que foi quando eu fui para Chapecó. Verdade, aí, quando eu cheguei lembro em dessa Chapecó, época. Eu lembro. Foi. Aí peguei a bucha lá. Sentada, conversando. Peguei uma baita bucha lá. Mas foi uma experiência incrível, porque aí eu conheci o outro lado da administração do rádio, né? E foi uma escola. Na época, até foi bem no ano daquela tragédia da Kiss. E a Praça de Chapecó era a praça mais próxima ali, né? Da Kiss, ali da Praça de Santa Maria. E lá... a gente tinha um locutor, né? E aí o menino acabou saindo e eu fiquei. E aí eu tive que contratar uma outra locutora. E hoje ela tá ainda na Atlântida, que é a Jana, que faz o programa das Minas, a Jana Mônego. E a Jana é cria minha, né? Então eu tenho muito orgulho, assim, porque ela aprendeu comigo. A Jana era uma pessoa que ela vinha de cidade muito pequena, então ela não tinha a linguagem atlântida, né? Sim. Então, e ela seguiu assim, meu Deus, assim, foi um talento que foi o que eu trouxe do Bola, né? Se você lapidar, você consegue transformar um locutor. E assim, ela não tinha, se você olhasse assim no começo, ela mesma falava pra mim, eu acho que eu não vou conseguir. Eu dizia, não, você vai conseguir sim. Porque você ama o rádio, então você vai conseguir. E hoje, eu tenho muito orgulho. Eu ouço ela, às vezes eu falo, cara, a Jana ficou um avião, assim. Ai, coisa boa quando a gente vê isso, né? Não, e é bem isso, muito olha, bom. bola vai te transforma, depois você vai e transforma outra pessoa, e o rádio é isso, né? A gente aprende ali fazendo, depois já tá passando adiante tudo. É sensacional. Deixa eu ver quem tá aqui, gente. Olha o Guilherme Ivan tá ali. Era muito bacana ouvir a interação das duas meninas. Guilherme está comentando. Amava as duas, Sandra está falando aqui. Gente, compartilha aí essa live, compartilha a live com a gente, pede lá para nos seguirem. Meu canalzinho tá desse tamanho. Entrou nem gosto nem de falar, mina. Me pegaram a minha conta que estava tão bem. Estão lá com todo o meu... estão lá com todo o meu conteúdo. Eu estou começando do zero aqui, literalmente também com Insta. Mas vai decolar. De novo. Não, tudo bem. Vou, né? Cada dia como eu digo, vamos de grão em grão, daqui a pouco tá maior esse canal aí. Não dá para se preocupar muito. Vamos lá, olha só. Quem mais está falando aqui, gente? Fê, que ótimo te ouvir. Mote Salvador. A Lili, muito legal ouvir essas histórias. Ah, que legal, gente. Olha o Marcão lá também. O Augusto, queridos, obrigada. Que legal, 12 referências do rádio, Kênia Fernanda. Inesquecíveis vozes do rádio. Coisa boa, gente. É isso aí mesmo, né? Coisa boa a gente lembrar dessa época. Fezinha, bom, a gente está falando aqui tem falado muito sobre conteúdo, porque o que está acontecendo mais é isso, né? Vamos aproveitar toda a oficina que é o rádio para levar essas coisas que a gente cria no rádio para podcast e para a rádio online. E a rádio online, ela, enfim, está crescendo muito, como já era previsto, né? E também, assim, em cima de conteúdos, quer dizer, eu toda hora recebo aqui pedido de orçamento de pacotes para
para rádio online. Né? Outro dia pediram até notícias, pacote de notícias. Se eu tiver que produzir notícia, esquece, não, sabe? Mas, enfim, são coisas que pintam, são coisas que pintam. Conteúdo não é assim, né, gente? Olha, quando é notícia, pegar conteúdo para criar, para fazer, se você vai fazer a locução, você vai fazer a locução. Agora, se você vai pegar a notícia, você vai ter que trazer essas notícias, fazer o conteúdo na íntegra, não, é uma trabalheira danada, né? Aí tem que ser, é aquela coisa, eu sempre digo, cada um no seu quadrado. Isso é trabalho para jornalista. É o cara que estudou ali, que ele curte demais aquele negócio de ser jornalista, de dar notícia, dar manchete e tal. Enfim, é assunto para ele, não é para locutor, não é para, sabe? Não. Deixa essa parte de criação de jornalismo, de notícia, para quem é da área. E assim a questão de criar programetes. Aí a nossa área, né, Fezinha? Isso que eu digo, aí é a área do rádio. Porque aí no programete, você consegue pensar assim, alguns programetes que você já fazia no rádio e que podem ser aproveitados ou adaptados para podcast. Que é o que eu venho fazendo aqui agora, que estou me dando super bem. Estou gostando demais dessa área de podcast. Então... Eu sou uma apaixonada por podcasts, tá? Pois é muito legal. Tu já viste, tu tens algum estilo que tu gosta, Fê? Me conta aí um pouquinho o que tu tem Jane, escutado. assim, ó, se você abrir o meu Spotify, né? Aqui a gente pode falar das marcas, não tem problema. Se você abrir o meu Spotify, todas as minhas ouvidas recentemente é podcast. Eu ouço de trânsito astrológico. Tem um muito bom no Spotify que acho que é 125 segundos, é alguma coisa assim, que ele dá uma geralzona em 125 segundos das principais notícias do dia e toca as tuas melhores músicas. Eu ouço tudo. Eu amo ouvir entrevista, tá? Assim como eu também acompanho os podcasts que tem no YouTube, que vão para as plataformas. Eu adoro, eu sou apaixonada e tô louca para fazer um, tá? Tô louca para fazer um, para matar a saudade de estar falando, de estar fazendo isso, produzindo esse tipo de conteúdo. Você levantou uma questão que eu acho super importante, que é a questão do criar o conteúdo, como criar. Hoje em dia, com a dispensa do diploma de jornalismo, muita gente é jornalista e não tem, às vezes, a noção da responsabilidade que é a criação de um conteúdo quando você tem um canhão na mão. Um microfone, né, que a gente sabe que é um canhão. Então a gente tem que ter responsabilidade com a notícia. Eu sou jornalista, né, então a gente tem esse traquejo, não, isso aqui vai, isso aqui não vai, como é que eu levo essa notícia, como é que eu levo essa? Até te digo que eu passei por duas situações, assim, bem diferentes, atípicas do que eu fazia na época que eu estava no ar em rádio jovem. Eu peguei, como eu te falei, a tragédia da Kiss, né, que foi um dia que eu recebi uma ligação no domingo do meu coordenador na época, que falou para mim, Fê, sobe para a rádio, eu estava em Chapecó, porque teve um incêndio em Santa Maria e 12 pessoas morreram. Na época que ele me ligou, na hora que ele me ligou, tinham 12 mortos. E eu subi, a gente virou Gaúcha, viramos a chave da Atlântida, né, entrei para a Rádio Gaúcha, eu nunca tinha coberto uma tragédia daquele tamanho, então pior ainda. Como é que você faz? Sim. Como é que a Fê, que tá ali, aí galera, 6 da manhã, e não sei o quê, get up no ar, e tá. De repente eu tô diante de uma das maiores tragédias que o Brasil viveu aí nos últimos tempos. Né? Então passei por isso, isso foi um baque para mim. E foi um divisor de águas também, né? Porque, eu tô falando o tempo todo de festa, de alegria. Praticamente todas as vítimas eram ouvintes da Atlântida Santa Maria. Então aquilo pra gente... E eu vinha de uma escola que dizia que não podia chorar no ar, sabe? E aí foi muito ruim, foi muito difícil. Essa cobertura da Kiss para mim foi horrível, assim. Sim. E passado isso, eu vivi a tragédia da Chapecoense também, quando eu estava no ar. Eu já estava na outra emissora, na Jovem Pan, e eu conhecia todo mundo daquele voo. Porque eu recebi a Chapecoense quando subiu para a Série A, eu recebi em carro de bombeiro lá em Chapecó, né? E como é que era aquilo? Tipo, eu cheguei, meu Deus, o avião da Chapecoense caiu. E eu tava no ar na Jovem Pan também, num programa jovem, rádio jovem e tudo mais. Não dá, não tem condição, você vira a chave. Isso é humano. Né? Então, acho que tem essa questão também, que hoje nos permite muito. Eu acho que todo o público e a audiência quer vida real hoje, né, Jane? Então, o que viraliza, o que é bacana, o que traz audiência e tudo mais. São as pessoas falando a realidade, ninguém robotizado, ninguém ali mecânico. Não, é vida real, cara, eu tô impactada,
Eu até comentei esses dias, eu falei, se eu estivesse no ar no dia da Marília Mendonça, que não é o meu tipo de música sertaneja, mas eu a reconheço como representatividade feminina, eu teria chorado, né, pela grande perda que a gente teve de alguém que representa as mulheres. Então eu não sabia, né, eu tive um conflito na época com isso. Será que eu sirvo para ser comunicadora? Porque eu não consigo separar, eu sinto, eu choro, todo mundo vê que eu tô triste. Isso foi um grande conflito, mas aí depois eu Expressiva, né? comecei a entender que isso é muito legal. Que quem tá ali do É. outro lado quer saber que você é uma pessoa de carne, osso e emoção, né? É. Sabe que muitas pessoas acham que eu sou jornalista, né? Perguntam, mas você não é jornalista? Não, gente, eu sou publicitária. E aí Eu sei. o publicitário é só coisa boa. Ele não vai divulgar coisa assim triste. E a gente tinha, eu sempre digo assim, a rádio a gente não divulga tristeza. E na verdade, assim, quando a gente. Isso, rádio FM, né? Rádio FM, nas rádios que eu trabalhei, às vezes que eu tinha que divulgar alguma coisa que não era legal, era, enfim, a morte de um cantor, né? De repente eu era fã de um cantor e tive que falar o nome dele, então isso realmente acontecia, né? Agora, não tinha, podia estar acabando, por exemplo, aqui, né, na Itapema, eu lembro na época, eu digo, pode estar acabando o mundo lá fora. A gente não fala nada. Tá acontecendo um apagão na cidade. A gente não fala nada. Sabe? Então era só música, o entretenimento, né? E aí a gente fica naquela coisa do publicitário lidar muito com a coisa da magia, né? E o jornalista, a verdade, né? Trazer a verdade, trazer essa coisa da emoção bem mais aflorada. E aí você pega as duas coisas, porque você acaba fazendo a publicidade, né? Fê, você como Sim. locutora acaba fazendo a publicidade e jornalismo juntos, né? Os dois ali, né? É que eu acho que hoje em dia, Jane, até pela abertura que as rádios nos dão hoje, né, que elas não estão mais tão enlatadas, né, como era, digamos que há 10 anos, né, elas estão... Por quê? Porque se percebe a necessidade de ser real, né, de quanto mais real você for, mais você vai atrair público. Eu acho que com a abertura que nós temos hoje, está impossível separar, você ser só o locutor. Não, você não consegue mais. Você Não tem sim consegue um mais. viezinho jornalístico ali, né? E quem está É, diante de um microfone, querendo ou não, com formação acadêmica ou não, também tem que ter um pouco de bom senso, de saber que tem uma hora que você vai ter que trazer informação. Claro que dentro do segmento da rádio. Por exemplo, a Itapema não tinha esse viés. A Atlântida já nos permitia fazer isso e hoje permite muito mais, né? é, Então, você tem que ter esse bom senso. Eu não sou jornalista. Tá, mas você não vai dar a notícia de qualquer jeito, você tem que saber como fazer isso, né? Então isso também é é. muito legal. E por fim, acabei entrando nesse assunto, mas era para voltar a falar da questão dos podcasts. Sim, Eu adoro, eu estou muito feliz que eu estou vendo que está crescendo muito, e com isso está abrindo muito. um leque muito grande de oportunidades para os nossos colegas, para os novos locutores que Sim. estão chegando, para os que estavam aí, de repente, né, parados por algum motivo, enfim, porque não tinha rádio, não sei o quê. Hoje tem uma infinidade de possibilidades de se trabalhar com podcast. De Tem. vários temas, de vários assuntos. Sinto muita falta aqui em Floripa de um podcast, tá? Assim, com muito conteúdo, um podcast manezinho mesmo, assim, que Verdade. traga a nossa cultura mais forte e tal. Então, eu sinto falta. Queria muito fazer um, tá? Inclusive com É. as minhas amigas de rádio, que eu acho que ia ser Ia incrível. ser Eu, você e sensacional. Kênia. É verdade, é verdade, é verdade. Ia ser muito Eu acho que ia legal ser nós o três juntas. máximo botar a gente. Ia ser. Sabe que E eu sou, assim, apaixonada. Eu ligo ali o Spotify, tô o tempo todo procurando podcast. O tempo que todo procurando podcast. legal. Sabe que E eu eu fiz agora? recomendo um, Jane, que eu ouço há muito tempo. Ele não é um podcast, ele é um programa de entrevistas que hoje caberia dentro do segmento podcast. Que é o Trip FM do Paulo Lima. Esse programa já veiculou na Atlântida, hoje ele veicula, acho que na Rádio Eldorado. Tem entrevistas incríveis e o Paulo Lima é um dinossauro do rádio, né? Então, um Aham. conteúdo maravilhoso, é o Trip FM, super recomendo, com entrevistados muito bons. Que legal, que bom saber disso. Bom, eu estou fazendo um monólogo ali, eu comecei agora, eu falo sobre estética, beleza e estética dermatológica.
Ai, que delícia! Olha só o tema, que Gente, não, e maravilhoso. é muito legal, porque aí, lógico, tudo com aval de dermatologista, né? De uma médica Uhum. dermatologista. Então, é um tema muito gostoso, porque, enfim, tem muita coisa da dermatologia estética que as pessoas não conhecem, não sabem que existe, e tem muita solução para tudo que é probleminha que a pessoa possa achar de sentir que, eu tenho autoestima, meu problema de autoestima Uhum. é por causa desse ossinho no meu nariz, é por causa de não sei o quê, sabe? Então, tudo tem solução, gente, com a dermatologia estética. E aí, conversando, enfim, com essa clínica, a gente acabou criando, pensamos dar um nome legal para este programete. Tem um já que está ali no meu Spotify, chama Vem que eu te conto tudo, que é onde Olha, eu trago esse material todo. Gente, o que é muito legal de fazer, esse material que foi feito, para vocês terem uma ideia, vou falar como é que eu fiz esse material, tá? Ela tem um blog, então assim, toda clínica tem um blog. Agora vamos falar aí, olha lá, vamos falar de conteúdo para ganhar dinheiro com a voz. Vamos falar em boa. criação. Então, gente, a área médica, né, as clínicas todas, elas têm, a maioria tem seus blogs, tem seus sites, né? E o que acontece? O médico, ele tem um diálogo muito técnico. E a comunicação, ela está próxima. Todo mundo sabe cada vez mais que a gente está muito próximo. Então, para que a gente consiga chegar no paciente, direto nesse paciente, conversar com ele de igual para igual, o profissional médico contrata quem? Porta-voz. Aquela pessoa que vai representá-lo, né? E que aí ele entra com um aval, né, de tudo que eu estou dizendo. Ou seja, eu vou pegar uma pesquisa que já foi feita por ele, um artigo que foi escrito por ele, eu vou reescrever esse artigo, né? Uma releitura, digamos, repaginar, enfim, né? O que foi escrito ali, e aí eu vou fazer essa locução com o meu jeito de falar. E vou trazer aquela coisa bem próxima, né? Para que as pessoas. Tudo que é técnico eu vou mudar. Eu vou lá, lógico que dá trabalho, que eu vou buscar, né? O que significa essa palavra aqui técnica para trazer para uma linguagem mais próxima, entende? Mas depois, gente, que a gente começa a entender, o processo é muito gostoso de fazer, sabe? E quando a gente ouve um trabalho como esse, que a gente diz, pô, uma criação minha, é muito bom de fazer. Ah, E eu tô é gostando muito. tanto que agora eu abri, né? Agora eu digo assim, agora eu vou começar a oferecer para tudo que é segmento. Atenção, advogados, precisamos de conteúdos desse nível, precisamos traduzir juridiquês. Ai, não, é muito bom, gente. E aí, assim, tem várias áreas que precisam, né? Tem vários nichos aí que com certeza poderiam aproveitar as vozes dos locutores para representá-los. E quando eu vejo assim, ó, é outro trabalho que está sendo feito direto, quer dizer, as marcas usando os seus porta-voz. Então vai lá o locutor, que muitas vezes é também o apresentador da marca, né? Fala por ela. Isso é muito legal, sabe? Isso é um mercado que vem se abrindo cada vez mais para nós, né? E nesse mesmo trabalho, Fezinha, eu estou fazendo um canal, a gente está montando um canal no YouTube onde eu entrevisto a médica, sabe? Então, assim, eu Ah, converso com a médica e eu trago perguntas das pessoas, né? Que as pessoas, que por exemplo, máximo! os fãs dela, os seguidores, os pacientes, enfim, vão lá e perguntam, sobre isso, sobre aquilo, e eu vou juntando esse material todo e aí depois eu Sim. monto as perguntas para ela e ela vai respondendo no canal no YouTube. Então, gente, é tudo uma questão de parar um pouquinho e pensar. Necessidades do mercado. Tem Exatamente. muitas. Tudo vira conteúdo. E quando a gente pensa que um conteúdo de canal no YouTube pode servir também para podcast, e que um conteúdo de podcast pode servir para espera telefônica, para URA humanizada, meu Deus, o negócio é gigante. Eu já fui, esses dias eu fui ao shopping e aí o Papai Noel me atendeu lá na catraca e aí eu lembrei que eu fui a voz da catraca também no Pátio Chapecó.
Que Tá, gente, show! dá para ser voz de catraca. Bem-vindo ao Shopping Pátio Chapecó. Feliz Natal. Papai Noel, agora é com você. Aí entrava Ah, ele. que mara! Que lindo, Fê! Que lindo! Poxa, agora qualquer shopping que tenha escutado isso aqui vai te contratar de volta, por favor, né? Fica muito bom de Legal. ouvir, É porque a Fê. gente não. A gente tem que sair um pouco, eu acho, Jane, só do eu vou ser locutor para trabalhar em rádio. Não, gente, não é. Não. É, o podcast, isso as corporações, as empresas, às vezes elas precisam de um canal de comunicação interno. E às vezes o canal de comunicação interno, feito por uma voz, ele funciona mais do que, sei lá, um blog da empresa, uma extranet, uma coisa assim. Cara, o cara tá ali trabalhando, bota o fonezinho, deixa eu ver o que a empresa quer me falar hoje, deixa eu ver qual é o boletim do RH, deixa eu ver o que é a carta da direção. Vai aqui, ó, na Voz, o podcast corporativo, É, com uma playlist da empresa, sabe, dá para criar sim, e a gente tem tem muita muitas, empresa legal, startups aí muita, muita. geniais, incríveis, um polo de tecnologia. Então, assim, ó, mercado hoje tem, gente, e tá Tem. muito melhor do que quando a gente começou, principalmente o pessoal mais antigo ainda do rádio, muito mais do que a Jane, que tem bastante tempo, é uma menina, ela é uma menina, mas ela tem bastante tempo de rádio. E continua essa diva maravilhosa, né? Como sempre. Ah, Não, coisa boa. a Jana é aquela pessoa. Eu lembro quando eu era criança, a gente falava, a gente vai ver locutora, aí chega lá o cara com aquela voz maravilhosa, que na época ainda se impostava muita voz, né, Jana? É. Chegava naquele cara, nossa, horroroso. A Jane não, a gente você chegava, ouvia Itapema, pensava, nossa, deve ser aquelas mulheres bem esquisitas, não sei o quê. Aí chega uma deusa maravilhosa, essa voz maravilhosa. E segue Ah, assim, né? não, não, tem essa coisa. Eu lembro quando era menor também, eu ouvia muito isso, né, das pessoas no rádio, e a gente ficava escondidinho ali, né? A gente diz que era a voz de aquário, né? Ficava escondido no aquário, porque na época era aquela coisa de ficava dentro de uma pecinha separada por um vidro do operador de áudio, isso quando eu comecei no rádio, né, lá em 1986, e era assim, era voz de aquário. Gente, sempre tinha isso, as pessoas falavam sempre isso, né? A pessoa que tá ali falando, né, deve ser, muitas vezes pensavam, quando era um cara, assim, diziam, as mulheres me ligavam, diziam, ele deve ser lindo, né? Um dragãozinho. Você sabe que eu ouvi infinitas vezes, Jane, infinitas vezes. O ouvinte, eu tinha muito, eu recebo até hoje, muito carinho de ouvinte. Eu amo os ouvintes da gente, são muito carinhosos, eu recebo mensagem até hoje no Instagram, quando que você volta pro rádio? Tô com saudade de te ouvir, não sei o quê. Eu ouvia muito assim, nossa, eu imaginava que você tivesse 1,90 m, fosse loira, grandona e não sei o quê. Aí eu falava, chega aqui, magricela, nada a ver. Mas A com esse pessoa vozeirão, nunca. a voz não tem nada a ver com o físico da pessoa, não tem nada a ver, é uma É. coisa assim. Só que ao mesmo tempo, é isso que traz a magia do rádio, né? Esses dias eu tava ouvindo o Pretinho Básico e eu queria saber quem fazia os personagens lá que eu gosto de ouvir. Eu falei, eu não vou ligar o YouTube para ver quem é. Não vou ligar. Mas aí, como vinha crescendo o número de personagens, eu falei, será que é a mesma pessoa? Porque eu não consegui identificar no fundo da voz dele quem era, né? Aí liguei ali, olhei e falei, eu não devia ter feito isso. Porque perde um pouco. Eu sou das antigas, eu sou analógica ainda nisso, né? Perde um pouco, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, é muito difícil você ver uma rádio que não tem uma câmera ligada transmitindo online, ali ao vivo, o programa. Porque as pessoas querem ver o locutor também. E eu dou É. graças a Deus que ninguém ficava me vendo o tempo todo, porque olha, ia me ver fazer cada coisa, era caía da cadeira, derrubava café. Então, assim, Era atrapalhada. eu Era não sou a melhor atrapalhada essa pessoa de menina. comportamento, né? Não, essa era atrapalhada. A Vise estava sempre aprontando. Não era, Mas Paula. é que acho que esse também era um pouco do perfil da rádio, né? Assim, o Bola sempre nos dizia assim, vocês têm que vir trabalhar sabendo que vocês têm que vir se divertir com responsabilidade. Aqui é diversão para vocês, porque é isso que o ouvinte tem que sentir. Né? Então, É isso aí. e aí o problema, né, Jé, é que aí a gente se forma assim, cria um monstro. E depois, para tirar esse monstro, né, a gente carrega para onde vai, né?
olha aqui a voz da Paula. A Paula falando, minha tia era apaixonada por um locutor até o dia que conheceu pessoalmente. Ah, eu imagino, viu? Fala com a voz de locutor. Olha, o Guilherme tá pedindo para falar com voz de locutor. Tá pedindo, é para ela, né, Gui? É para ela falar com voz de locutor. A primeira que Eu, assim, ó, eu já... Olha, deixa eu ver o que eu posso falar assim. Que ele fala pra ele, pergunta pra ele se ele quer que eu fale alguma coisa especial aí, Guilherme. Você quer que eu fale alguma coisa especial? Que é algo Guilherme, Feliz específico. Natal. Venha à nossa catraca do Natal do shopping e conheça o Papai Noel. Eu não sei fazer isso, gente. Acabou de fazer, acabou de fazer. Olha lá, deixa eu ver quem tá aqui. Apaixonados por rádio, o pessoal entrou. Adoro esse perfil, eles são sensacionais, gente. Eles são Ai, devem incríveis. ser Assim, mesmo. são Vou segui-los, vou amigões. Ah, segui-los. segue, Fê. Eles também vão te seguir, porque, olha, é uma turma muito legal que faz ali. Gente, e apresenta várias pessoas do Brasil inteiro de rádio, fazendo Ai, rádio. Tem que ver que queridos. lindo o perfil deles. Tem horas ali que entra gente de tudo que é lugar, com filmezinho, né? Eu adoro ver. Ai, vou seguir. Obrigada pela dica. O que a Sol tá falando aqui? Ah, que maldade que foi, Sol? Qual foi do maldade, Sol? Bom dia, Fê. Ah, dá o bom dia, Fê. Olha lá, meu Deus, te prepara, Bom Fê. dia, pessoas! Começando mais uma manhã aqui na Atlântida, temperatura 24 graus. Vamos ver como é que tá o mar. Guga, você tá aí? Ah, esqueci de te ligar, né? Peraí, não liguei a híbrida. Ai, peraí. Ai, gente, vai tocar o telefone. O meu coordenador vai me ligar. Deixa eu tocar uma música, pensar melhor o que eu vou fazer. Aí eu já volto pro ar, um minutinho. Gente, aí assim, Aí ó, essa tocar é o a Fê. telefone, né? Essa é a Fê, vizinha do lado, né? Vizinha do lado. Itapema, entrava Itapema no mesmo horário. 72, bom dia, muito bom estar com Era assim. você. Obrigada pela sua Era desse companhia. jeito, gente. E quando a gente Sou Jane esquecia a porta Barcelos. aberta, né? Eu, principalmente, né? A gente esquecia. E aí, Atlântida, ai, mas a Itapema tá no ar, meu Deus. E não vazava, Verdade. né? Não Não, vazava. Incrível. é, Era é, tão bem, né, feito o negócio, não vazava pro estúdio de é. vocês. Tu acha que não vazava? Jane, eu tava lembrando de uma situação, né? Já que a gente tá falando. Tava lembrando de uma situação muito engraçada. Eu sou muito palhaçona, assim, eu sou super tímida, mas eu sou muito palhaça. E quando eu fui gravar um comercial para um cliente que era dono de uma casa noturna de entretenimento adulto, se é que vocês me entendem, e aí eu tinha que gravar um esquema lá de sushi, que era um sushi erótico. Ah, eu não conseguia gravar, porque eu não conseguia, assim, gente, não dava. Cada vez que eu li o texto, acontece, tá? Você que é locutor, você vai ler o texto, você vai começar a ler ali, não, e o sushi vai estar não sei onde. Cara, eu caía na gargalhada e eu não conseguia ler aquilo, e eu não conseguia ler. Só que o cliente só queria gravar comigo, porque ele gostava. Eles mandavam os offs de eu gravando, né, os bastidores, e o cliente se rachava de rir comigo. Então a gravação acabava ficando boa, imaginei, eu tinha que fazer voz sexy. E aí entrava. Você que procura diversão, calor, e Eu sei gosta como é que é. de comida oriental, sushi erótico. E olha, Sabe que mas há saía. pouco tempo. Fala. Saía, mas saía e ficava legal. Mas eu acho que é isso que é o bacana do rádio também, né? A gente brinca muito com as linhas, a gente recebe textos, aí você lê, eu não vou conseguir gravar, eu vou começar aí. Esses eram os mais divertidos. E locução para clientes de hotéis de uma noite. Vocês me entendem. Esse também para mim era pauleira fazer. Mas saía, né? Eles acham que é fácil pra gente fazer voz sensual, né? Muitas Não, e vezes não pensam é. assim, não é. Eu acho dificílimo, eu acho uma das vozes mais difíceis de fazer a voz sensual. Há pouco tempo eu fiz um pedi lá para os mentorados, que tem muitos aqui comigo agora na live. Obrigada, queridos meus mentoridos. E eu pedi para eles fazerem uma voz sensual de um hotel.
E aí eu pedi para todos fazerem, eles fizeram, todos assim com muito empenho, a gente fez, refez várias vezes. E aí eu apresentei para eles o mesmo texto numa versão humorística. Eles devem ter pensado, poxa, mas tu tá fazendo a gente fazer sensual e tu vem com humor. Porque é super difícil, é muito, não sei, o tom da voz, ele tem Tem que um ser tom a natural, né? atingir, a cadência da fala é diferente, né, é tudo, e assim, você tem que, é por isso que eu falo, nós somos grandes atores, né, porque você tem que É. incorporar um personagem ali na hora. Aí você grava um motel aqui, daqui a pouco você tá gravando uma balada ali, daqui a pouco você já tá gravando uma loja de sapato aqui, e assim É. vai, entendeu? Então são vários personagens, né? A gente recebia uma sequência de textos, né? Você também, que era assim, 5 clientes diferentes, segmentos totalmente diferentes, e aí parava o texto aqui, vinha um outro texto, assim, incorporando um personagem atrás do outro ali, para traduzir tudo isso na voz, né? Na entonação, na É isso aí. interpretação, né? Sabe que hoje, Fê, eu consigo fazer esses textos assim, sensual ainda não, tá? Mas eu consigo Uhum. fazer os textos sabendo o que eu tô fazendo. Tipo, trazendo a localização para a fala, através de um trabalho aí da coach vocal Bárbara McAfee, a gente viu que a Uhum. voz ar, que ela traz como um elemento, né? A voz ar, ela traz essas características que é tipo a voz vem acima da cabeça. Então ela fala que Sim. essa voz, ela reverbera, né, aqui na testa, nos olhos e no nariz, essa voz ar. Entende? Então, Ah, quando você fala, é uma voz que traz muito ar, na verdade. Menos som e mais ar. Você sente o ar passar. Por exemplo, até quando você diz ulalá, né? Você faz uhum. ulalá, sabe? Então, aquele lalá, é o ar passando na boca, né? Então, vem essa voz ar. E aí, quando eu vejo a questão da voz inspiradora, a voz que traz um pouco de mistério, né? Eu lembro das locuções sensuais. Então a gente consegue hoje entender o que está fazendo quando traz esses elementos aí. Aí você aplica, né? Você localiza a voz e aí você consegue trazer o mais próximo possível, né? É difícil? É. Tem que treinar Muito, várias vezes. Não é de primeira, porque muito. tem que ser natural. Porque tem que ser É. natural, né? Legal é ser natural. Não é nada forçado. O sensual forçado fica muito feio, né? E aí quando você traz um sensual Assim como também você natural, precisa meu interpretar o Deus. que você está falando, né, gente? Tentar trazer também porque tem um pouco de interpretação nisso, né? Na colocação, como os atores Tem, fazem, né? sempre. Você Total. interpreta ali. Então, às vezes, Total, é é. como eu te As falei, você está intenções, lendo um é. texto ali de motel, você está lendo um texto de loja de sapato, você está lendo um texto de locação de carro. É totalmente diferente. Cada texto é uma interpretação que vai locar a sua voz e vai passar para o texto, Exa né? Porque tem gente que faz um texto. Eu já cansei de exatamente. ver situações de clientes reclamando, não, a gente quer trocar a locução, por quê? Porque o texto está reto. Né? Ah, parece um robô lendo, porque não tem ponto, não tem emoção no texto. Né? Que eu acho que é um Aham. grande diferencial também, você colocar emoção no que você está falando, dentro, claro, do padrão da gravação Sim. comercial, que é diferente de fazer uma gravação, por exemplo, você gravar um texto é diferente de um merchan ao vivo. Totalmente diferente. Né? A forma de ler um texto de merchan É. ao vivo, um toque ao vivo, que a gente falava, merchan ao vivo, e você está lendo aquele texto gravado. É muito diferente. Né? Tá, não, mas não vamos dizer só que é diferente. Vai lá, traz um merchan ao vivo pra gente. Lembra de alguma coisa aí? Brinca com alguma coisa pra Olha, eu lembro que representar eu isso. fazia eu fiz muito tempo um do Mundo Car, né? Então, você vai comprar carro nesse fim de semana? Ó, o Mundo Car tá com oferta especial te esperando a partir das 2 da tarde. Sabe aquele carro bonito que você quer começar o ano aí de 2022, carrão novo, né? Ah, quer fazer um agrado pra gatinha, pro gatinho? Passa lá no Mundo Car, troca de carro, aproveita as promoções, aproveita as ofertas, condições de pagamento imperdível. Ai, não perde essa, né, gente? Vai lá, corre lá, tá? A partir das 2 da tarde, Mundo Cara aberto, tá. Era assim. Se eu pegasse esse Aham. texto, Mundo Cara, a partir deste sábado, é que eu tô sem ideia de texto, mas Sim, assim, sim. Sim, neste é fim de outra semana, pegada. Mundo Car, com as lojas abertas a partir das 2 da tarde, você que quer trocar o seu carro, aproveite. Passe lá a partir das duas da É. tarde, lojas abertas com horário especial.
é diferente, É né? outra O pegada, merchan ao total, vivo, ele te total. permite conversar. E ele também te Conversar. permite até dar uns, na linguagem dos atores ali, o caco, né? De colocar um pouquinho do teu texto ali no meio, tal, né? Então ele é bem É, diferente. O merchan ao vivo é uma conversa, é você falando, opinando, entre aspas, sobre o produto, né? Dando sua cara a tapa ali é, sobre o é. produto, é mais ou menos isso, né? Sim, sim, em testemunho. Deixa eu ver aqui quem mais. Quando o colega viu o texto, acho que não é para mim, vai dar não. A voz da Paula. Deixa eu ver quem ela. Eu não dou conta, não, diz a Sol. Eu não dou conta. Dá sim, Sol. É só treinar, Sol. Dá conta Dá sim. sim, dá Deixa eu ver muita quem mais. conta. Olha lá. Contos eróticos, diz a voz da Paula, está falando que para fazer contos eróticos. Lembra de Marina com aquele? Cadê? Misericórdia. Onde é que tá? Tenho ela no Face. Acompanho há anos a Fê. A Sandra está falando aqui que te acompanha há anos. Ai, Ó, a Sandrinha querida, ela. Um beijo, Sandrinha. que linda. Deixa eu ver lá. Ai, amo a Fê com bom dia. Amo a Fê com bom dia. Bom dia, pessoas! Não, a gente já salta da cama, né? Já pensou? Você tá ali deitada e bom Era dia, assim, pessoas. Ó, salta da era cama, gente. assim. Não, Namorou com aí o locutor. Bola Ah, começou a curtir isso aí de eu falar bom dia, pessoa, só porque meio que virou um bordão, né? E aí a gente virou começou a bordão. fazer umas brincadeiras que ele também, ele inovava muito, assim, né? Fê, agora tu vai ligar para ouvinte. Mas como assim, Bola? E na época a gente tinha começado a colocar o Twitter no ar, né? Foi bem na época que tava fazendo a transição do Orkut ali pro Facebook também e tal. E aí eu falava, meu Deus, mas ligar para ouvinte ao vivo, você não sabe o que o cara vai falar. Mas tudo bem, vamos lá, né? Então eu pegava o número ali, a galera mandava o número ali pelo Twitter, pelo WhatsApp, eu pegava o número, ligava. Era um barato, porque eu ligava pra gente que estava no banheiro, eu ligava pra gente que estava no trânsito, eu ligava pra gente que tinha acabado de acordar. E a gente tinha uma fala, Jane, que a gente sempre conversava muito, eu e a Kênia, sobre isso também. Às vezes, a gente era a única voz que a pessoa ouvia durante o dia inteiro. Porque o Verdade. rádio é uma companhia, né? E É uma às companhia. vezes era a primeira voz que ele estava ouvindo ali durante aquele É, dia, né? é. Então, você não tem muita dimensão disso quando você está no ar. Só que eu Não. recebia e recebo até hoje tanto carinho de ouvinte. No dia que eu fui, meu último dia no ar na Atlântida Floripa, eu contei que eu estava indo para Chapecó, tudo, né? E quando eu lembro que eu tava saindo do ar, eram umas 9 horas, e a Kênia entrou, e aí já começou a choradeira, né? Já começou a choradeira, foi muito difícil para mim deixar essa equipe daqui, né? Foi muito difícil. E aí, Sim. quando eu desci meio-dia para ir embora, eu não consegui dar conta. Tinha buquê de flor, tinha chocolate, tinha café, tinha presente, tinha caneca, um monte de ouvinte levou coisas lá para mim. Que coisa E boa. aconteceu na Jovem Pan Aham. também um dia, tô morrendo de fome, gente, não sei o que. Deu meia hora, tinha gente tocando lá com café da manhã. Então é incrível, assim, essa... E é uma responsabilidade que a gente tem, né? Então É sim, é sim. mínimo que eu podia fazer é estar com a vibe lá em cima para levantar a vibe de quem estava ali também. E como eu te falei, numa É linha muito verdade. tênue, não gente feliz demais incomoda, né? Como dizem, não é gritar no ouvido do ouvinte, né? Era um bom dia, Sim. pessoas com energia, mas não com uma voz Segurando o estridente gritando ataque. no ouvido das pessoas, né? Segurando o ataque. E a parte ali do carro, lembra da móvel da Atlântida? Chegou a fazer A aqueles móvel, flex ou sim, não? sim, a gente fazia unidade móvel. Era muito Ah, legal também, tá? Então, o que que acontece? O cliente nos contratava ali para fazer ações, né, dentro ou eram ações nossas da rádio, às vezes eram ações que a gente tinha dentro dos clientes, ali, lojas, tal, né? Ligávamos para a rádio. Então, por exemplo, tô eu ali com a Kênia no ar e eu lá embaixo na móvel. Kênia, vou entrar aqui ao vivo, tal. Kênia, tô aqui numa promoção muito legal da C&A, olha, estão liquidando toda a coleção de primavera, tô botando uma roupinha linda aqui, sempre brincando, sabe? Tô botando uma roupinha linda aqui, se fosse hoje em dia, eu já diria, né?
tô botando uma roupinha linda aqui, vou fazer uma selfie, já vou postar lá, marcar a C&A, marcar a Atlântida, mas daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Mas assim, eu tô com uma blusa amarela maravilhosa, tá R$19,90, a coleção tá incrível, gente. Meninas, essas calças novas estão maravilhosas. E sabe aquele vestidinho que a gente precisa soltinho pra sair da praia? Tô aqui com um, daqui a pouco eu vou provar. É assim, sempre brincando ali porque aí a pessoa tá ali, pá, como que será que é esse vestido? Fê, posta foto e não sei o quê, Fê, tá. Era sempre assim nessa interação. E tinha também as questões do QI Atlântida, que a gente ia para dentro das escolas, né, com uma estrutura da rádio, apresentava o programa ao vivo lá de dentro, Muito ou ia legal. lá para a TV Com e fazia as finais desse QI Atlântida na TV Com. A RBS era muito legal que a gente transitava em todas as mídias, né? A gente tinha Diário Catarinense, tinha TV e tinha rádio, né? E hoje está muito mais forte até essa questão multimídia deles, né? Então, assim, você sai preparado para assumir qualquer outra rádio, né? Que foi o que aconteceu comigo ali. Depois que eu saí de Chapecó, eu fui para PAN, e a PAN já era uma coisa assim, tipo, eu saí do 220 para o 110, então a PAN era uma locução bem tranquila ali, apesar de ser rádio jovem, mas já era sentadinha, bonitinha ali, sabe? Tipo, era diferente. E ela era um pouco mais, assim, a gente não tinha tanta liberdade no ar, né, Sim. pra soltar mais. Mas eu continuei do meu jeitinho ali, dando as minhas erradinhas e tal, porque era isso que o ouvinte gostava, né? Ela As pessoas fala sabiam que eu era menos? assim. Fala Oi? menos? Fala menos? A PAN Falava fala mais. menos? Como é que é? A No meu comunicação. caso, não, né? Porque eu entrava às 7 da manhã e saía meio-dia, né? Então, não, né? Mas, eles, na época que eu entrei, eles foram moldando alguns programas, né? Então, por exemplo, eu entrava com boletim, e depois eles botaram um jornal, então tinha muito merchan ao vivo, muito merchan ao vivo, então falava um pouquinho mais. E os blocos comerciais eram um pouco mais extensos também, né? Então, eu falava, entre aspas, menos do que a Atlântida, mas ao mesmo tempo mais do que a Atlântida pelo tempo no ar, né? Eu ficava a manhã inteira no ar, né? Uhum. Ah, que coisa linda, cara. É muito bom lembrar tudo isso, né? Não, e Fê, a facilidade que você tem para comunicar, para falar, quer dizer, sai tudo muito. Gente, não para de sair letra da boca dessa mulher, né? Uma sopa de letrinhas. É E muito aí eu tenho, bom. acho que uma Deixa eu ver experiência bem aqui, legal para gente. contar para vocês também, Jane, que depois que eu já tinha saído do rádio, a gente está nesse processo de Hum, migração das AMs, né? E eu recebi uma proposta que veio de indicação da é. Caert, não sei de quem, até hoje eu não descobri. Me ligaram de uma cidade no interior do Paraná, Ah, do lado de Pato Branco. Era uma rádio de 54 anos, a rádio, tipo, a adoro. primeira rádio da cidade, e eles migraram para o FM. E nesse processo de migração, eles precisavam ensinar a galera a fazer FM. E porque eram locutores mais antigos, que não tinham o hábito de operar a mesa junto né, eles tinham operador, e aí já não ia ter mais operador, botaram uma estrutura maravilhosa, porque rádios do interior, eu já circulei por algumas tantas, né? Geralmente as rádios do interior, elas são muito bem equipadas, elas têm equipamentos assim de última geração. Só que às vezes elas têm falhas na administração, assim, porque as pessoas não têm muito conhecimento do que é um rádio. Como eu falei, a gente vem de uma escola muito grande que era a RBS, né? E aí eu fui para essa rádio, na época eu tava meio assim, eu não quero mais saber de rádio, não quero mais saber de rádio. E aí eu recebi esse convite, fui, fiz uma proposta para eles, falei, eu não fico mais que 4 meses, tá? E falei, não vou entrar no ar. Eu vou para ensinar para a gente escolher plástica, montar o digital, e eu treino a galera, mas eu não quero saber de ar. Tá. O segundo dia eu já tava no ar, né? E aí tinha uma história muito legal que a rádio nunca tinha tido locutora. Nunca tinha tido. Eu Hum, fui a primeira voz da rádio, feminina da rádio. Foi um hum. projeto incrível, chama Rádio Chopinzinho. É uma cidade de Chopinzinho. A rádio é gigante, assim, tipo, é um canhão de rádio, pega em várias cidades ali na região sudoeste do Paraná. E aí tinha uma menina lá, essa história também é muito legal, que era a recepcionista da rádio, que amava a rádio, que ficava lá olhando como o pessoal fazia e tal. E quando eu já estava para ir embora, eu falei pro dono da rádio, falei, olha, eu vou treinar Ah, ela.
E ela vai ficar falta no meu um lugar. minuto pra Não, nossa mas você live não pode terminar. ir, porque eu pago o dobro. Porque eu falei, não tem condição de eu ficar aqui, porque é muito longe de Florianópolis. E eu não vou mais fazer isso. Eu não saio mais de Florianópolis, tá? E aí treinei a menina. E esses dias o dono da rádio me mandou uma mensagem. Meu Deus, é a nossa pupila. Essa menina é um show. Meu Deus, é a estrela da rádio. Jane, a menina era recepcionista da rádio. Ela se empenhou e eu botava assim, ó, eu botava tudo quanto era áudio da Kênia pra ela ouvir, fazia ela ouvir a Kênia o dia inteiro e me ouvia, e a menina se empenhou, se Que empenhou, se ótimo. empenhou. Meu, a menina virou um talento, e hoje ela é a locutora oficial da rádio, assim, é uma história muito legal. A rádio tá muito legal, montaram Que uma plástica show! incrível. Gente, tá aí a Já recebi prova. outra proposta Tá também aí fazer a esses processos prova, de né? migração de rádio. Mas eu fico muito feliz, assim, porque o que acontece, como essa nossa querida aí amiga, ouvinte, falou, não dou conta. Gente, eu digo pra vocês, eu nunca me imaginei fazendo rádio. Eu era apaixonada e nunca me Fezinha, imaginei fazendo. Fê, Atlântida, pior ainda, gente. Caretona, do jeito que eu vai era. acabar a nossa live. Falta um E, minuto para acabar tipo, mais.